Bom, então, deixa eu apresentar a bibliografia rapidinho. É, eu propus, então, a leitura de um texto do Michel Foucault sobre o neoliberalismo americano, que é um texto, uma aula, na verdade, né, faz parte do curso que ele ministrou no Collège de France, em 79. É a aula onde ele cita, né, deixa claro, apresenta a noção de racionalidade neoliberal, né, e explica por que ele está chamando assim o que a gente chama comumente de neoliberalismo. O segundo texto é um texto da Salete Oliveira, que é professora do Departamento de Ciência Política da PUC de São Paulo, sobre resiliência, sobre investimentos na infância também, a relação entre a infância e capital humano e desenvolvimento humano. E o outro texto é um texto do livro Ecopolítica, né, que é o resultado de um projeto temático da FAPESP na PUC-SP, né, na PUC de São Paulo, que reuniu vários pesquisadores, que se chama Ecopolítica, Governamentalidade Planetária, Novas Institucionalizações e Resistências na Sociedade de Controle, né, onde a ecopolítica, né, essa noção é apresentada de forma a pensar ultrapassagens da biopolítica, principalmente pós-Segunda Guerra. Uma indicação complementar, que na verdade é um texto muito importante, mas é um texto em inglês, enfim, eu não quis, priorizei pesquisas brasileiras, né, apesar de fato, esse ser um tema, pesquisas sobre resiliência são muito mais comuns fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, vários países fora daqui, né, nesse circuito. Infelizmente, tem pouca coisa aqui, mas, enfim, texto da Melinda Cooper e do Jeremy Walker, de 2010. Eles são sociólogos, se não me engano, hoje na Universidade de Sydney. E é um texto muito interessante, onde eles fazem, de fato, né, como o próprio título diz, uma genealogia da resiliência, mas apresentando o interesse de neoliberais, no caso do Hayek, pelo conceito, né, de resiliência e tudo que ele abarca, né, a partir do momento em que ele é apresentado pela ecologia, nos anos 70. Vou explicar isso ao longo da aula. Então, primeiro item, né, primeiro movimento, eu dividi ela em 8 movimentos. O período entre guerras, né, e pós-Segunda Guerra Mundial concentra gestações e revisões liberais, né, como a gente já expôs em algumas aulas, principalmente na primeira do Eduardo. Gestações que se manifestaram principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, em torno das críticas ao nazismo, aos planos de reconstrução pós-guerra, ao New Deal, ao welfare state, ao keynesianismo de modo geral, né, todos esses modos, né, de governo, esses planos de reconstrução, eram tratados como um problema da individualidade. Vide as críticas do ordoliberal alemão William Hopke e do neoliberal austríaco, do Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, que é essa citação que eu coloquei para vocês, né? Estamos correndo o risco de ter o mesmo destino da Alemanha, com suas práticas dirigistas, técnicas planificadoras, opções socialistas, que foram as mesmas que geraram o nazismo, né? Então, esse era o discurso que eles estavam tentando colar na época, desde já associando o nazismo ao socialismo, né? E o que é interessante, né, que a questão para os neoliberais, naquele momento, pós-Segunda Guerra, pós-nazismo, era muito diferente do liberalismo programado pelos economistas do século XVIII, que tinham como problema abrir espaço para uma necessária liberdade econômica no interior de um Estado em pleno funcionamento. A questão da Alemanha pós-nazismo é inversa, seria de como construir um Estado a partir do espaço da liberdade econômica, né? Como reconstruir o Estado pós-nazismo, já tendo uma liberdade econômica, né, a partir dela. E, por isso, segundo Foucault, o modelo do neoliberalismo alemão é importante por ser a possibilidade de uma governamentalidade neoliberal, né? Essa é uma noção dele muito usada, eu não vou entrar aqui na minha exposição, pelo menos, depois a gente pode discutir. Está bem explicada no curso dele, Segurança e População, mas basicamente, bem a grosso modo, seria, então, o neoliberalismo alemão significa, né, a possibilidade de uma forma de governo, de fato, neoliberal. Já os Estados Unidos, o neoliberalismo não estaria relacionado apenas ao aspecto econômico de livre mercado ou às políticas liberais instituídas por governantes, mas vai estar sendo difundido cada vez mais como uma racionalidade
que produz e reproduz uma certa maneira de pensar e que encontra uma branda adesão, né? E é essa racionalidade que eu vou me ater aqui. Bom, nesse sentido, né, chama a atenção do Foucault o trabalho do Theodor Schultz. Ele foi laureado em 79, mesmo ano do curso do Foucault, Nascimento da Biopolítica, com o Prêmio Nobel de Economia. O Schultz nasceu nos Estados Unidos, era filho de fazendeiros de Dakota do Sul, e ele passou a maior parte da sua carreira como docente na Universidade de Chicago. Na década de 50, o Schultz foi membro de um grupo de especialistas convocado pela ONU para formular caminhos para o desenvolvimento, de modo a incluir a rápida industrialização e reformas sociais nos países considerados subdesenvolvidos. Hoje, né, é chamado pela ONU de em desenvolvimento. Na época, os países subdesenvolvidos. Ao lado do Arthur Lewis, também foi um economista muito importante, formado pela London School of Economics, e um importante propulsor do campo de estudo que estava começando a ser conhecido como economia do desenvolvimento. Então, juntos, o Schultz e o Lewis, eles refinaram ou redimensionaram a teoria do crescimento econômico. No momento de auge das teorias keynesianas, né, voltadas a efeitos de curto prazo, da expansão de gastos públicos, em particular sobre o desemprego, o Schultz aprofundava, então, sua análise sobre a necessidade de focalizar a análise econômica no campo das políticas públicas. E a sua teoria do capital humano, que a gente vai falar bastante aqui, essa palavra, nessa expressão, capital humano, é considerada uma radicalização das teorias neoliberais gestadas no pós-guerra. Ela foi desenvolvida a partir dos estudos do Schultz sobre o desenvolvimento econômico no pós-Segunda Guerra Mundial, e ele percebeu, né, a rápida recuperação da Alemanha e do Japão, e como essa rápida recuperação estava relacionada aos altos investimentos desses países em educação. Então, a teoria do capital humano, não sei se vocês já conhecem, não sei se eu estou falando de algo que as pessoas já conhecem, que já leu Nascimento da Biopolítica, mas eu acho que é importante retomar, porque faz parte do fio que eu vou construir, né? Então, a teoria do capital humano, ela vai expandir o que é considerado capital. Vai representar, isso é uma análise também está no Nascimento da Biopolítica do Foucault, vai representar a incursão da análise econômica em campos até então inexplorados, né, vai funcionar como princípio de inteligibilidade, princípio de decifração das relações sociais e dos comportamentos individuais. Como? O principal campo em que ela se insere, essa inteligibilidade, é o no trabalho. Então, por exemplo, um exemplo rápido, né, então, enquanto o economista clássico, como o Ricardo, né, quando ele analisa o aumento do trabalho, ele faz de maneira quantitativa, apenas segundo a variável temporal. Já os neoliberais, partindo de Schultz e da teoria do capital humano, vão tomar o trabalho de forma qualitativa. Né? Assim, ele vai abrir espaço para estudos sobre a gestão do comportamento humano e a racionalidade interna desse comportamento pelos próprios indivíduos enquanto empreendedores de si. Bom, lembrando que, né, por mais respeitadas que fossem essas teorias na época, elas só vão ter, de fato, repercussão e aplicabilidade no fim da década de 70, endossada pela ONU e pela OCDE, né, pois naquele momento, claro, pós-guerra, as políticas keynesianas e de welfare ainda estavam em alta. No que tange às políticas públicas, então, o Schultz estava convencido de que, por exemplo, o governo federal tinha um papel fundamental de investir no ensino superior, diferente dos colegas dele, também do Departamento de Economia de Chicago, o Milton Friedman e o Gary Becker, que acreditavam, por exemplo, que falhas na educação poderiam ser remediadas pela liberalização do crédito, né? O Gary Becker, que a gente vou retomar também algumas vezes, né, que ele aprofundou depois da teoria do capital humano, em especial desenvolveu um argumento elaborado para explicar por que o investimento privado e familiar na educação das crianças era mais eficiente do que o investimento público. Né, o Becker, ele falava em um investimento familiar intergeracional. Então, claro, né, há toda uma lógica para livrar o Estado dos gastos públicos, mas o que interessa aqui para a gente hoje é analisar o investimento em capital humano traduzido de forma mais ampla do que investimentos educacionais privados, ou simples aprendizado escolar ou profissional, pensado desde o tempo de afeto dos pais à criança até seus estímulos e culturais. Além dos cuidados médicos, para que o capital humano seja conservado, utilizado pelo maior tempo possível. Ou seja, né, a grande questão
será, portanto, a transmissão do capital humano pela família. Essa é a grande questão, né, do capital humano. Então, Foucault percebe o neoliberalismo enquanto uma racionalidade porque ele promove a formação de uma conduta individual focada na produção de capital humano. O autogoverno, né, essa palavra tão falada pelos neoliberais, remete à responsabilização e julgamento moral, sim, das escolhas dos indivíduos, como uma estratégia econômica de governo e requer essa formação desde a infância. Tá? Desde a infância. Então, esse deslocamento, né, da relação capital-trabalho para a relação capital-capital humano ecoa, por exemplo, na complementação do PIB, né, Produto Interno Bruto dos países, por novos índices, por exemplo, que também indicam o crescimento estatal, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que contém as variáveis básicas, expectativa de vida, alfabetização na idade adulta, para medir o grau da educação, e o próprio PIB, né? Então, ele vai complementar o PIB. Então, o neoliberalismo, ele redesenha e aprofunda a relação entre desenvolvimento estatal e individual cada vez mais, né? Mas vamos continuar falando, né, dos Nobéis de Economia. Então, o conceito de desenvolvimento humano foi idealizado pelo economista paquistanês Mahbub-ul-Haq, com a colaboração do econometrista indiano Amartya Sen, que acho que vocês já devem ter ouvido falar, o que lhe rendeu, né, o Prêmio Nobel de Economia em 1998, pela criação do IDH para o PNUD. O PNUD é o Programa da ONU para o Desenvolvimento. Então, o IDH foi criado já para o PNUD. E o que está baseado esse conceito de desenvolvimento humano? O Amartya Sen, ele ganhou muita importância ao tratar do que ele chamou de abordagem das capacidades humanas. E aqui a gente tem um deslocamento importante, porque ao afirmar ser o capital humano uma concentração dos seres humanos para aumentar suas possibilidades de produção, o Amartya Sen, ele vai diferenciar o capital humano da abordagem das capacidades humanas, que é o que ele criou, né? Por essas estarem ligadas às capacidades humanas, não apenas ao reino da produção, mas também ao potencial que cada pessoa possui de melhorar suas vidas. Então, nesse sentido, a abordagem das capacidades humanas amplia a teoria do capital humano, ao se mostrar muito mais eficaz por embasamento mesmo de uma racionalidade, quando ela aumenta quando ela aumenta, né, amplia o leque de cálculos e consequências das ações e condutas humanas. É interessante, né, ver como uma teoria como a do capital humano crua vai se desenvolver, claro, em algo mais sofisticado, no índice, no IDH, na abordagem das capacidades humanas, e assim, claro, né, é muito importante a gente conhecer esses conceitos, eu estudo isso também, mas é interessante ver como eles se aplicam, né, de fato, que é o que a gente, vamos tentar pensar aqui. É também no início dos anos 90 que o PNUD apresenta o conceito de segurança humana. Ela é intrínseca ao conceito de desenvolvimento humano. Segundo o URAC, segundo ele, né, a segurança teria passado a ser interpretada após Guerra Fria como a segurança das pessoas em seu dia a dia. Abre aspas, em suas casas, seus empregos, nas ruas, nas comunidades, em seus ambientes. A segurança humana deveria ser considerada universal, global e indivisível. Né? Os crimes nacionais passariam agora a serem vistos como problemas globais, como drogas, poluição, terrorismo, e as pessoas e o governo das pessoas, de suas próprias vidas, vão ser tomadas cada vez mais como centrais para o desenvolvimento econômico, estatal, né? Então, interessa perceber aqui um esforço nessa abordagem estratégica da segurança humana em expandi-la para a conduta individual, ampliando e tornando mais precisos os focos de intervenção no que não responde da forma esperada, né, o que pode se construir como uma virtual ameaça para os fluxos políticos, sociais, de mercado globais. Então, nessa nova abordagem, os grandes perigos para a humanidade deveriam ser minados também no próprio homem. A falta de discernimento, falta de racionalidade, as inúmeras vulnerabilidades possíveis, em prol do amplo leque
que a segurança humana estaria, então, disposta a abarcar, né? Segurança alimentar, segurança energética, segurança climática, segurança cidadã. Esses são sempre, claro, conceitos estatais, né? É muito interessante como a segurança vai estar cada vez mais centrada no indivíduo, mas são conceitos, né, voltados para a segurança, obviamente, do próprio Estado. O conceito de segurança humana, então, ele aparece pela primeira vez em 1992, num documento publicado pelo secretário-geral da ONU, na época, o Boutros Ghali, um documento chamado Uma Agenda para a Paz, Diplomacia Preventiva, Construção da Paz e Manutenção da Paz. Então, aparece como uma nova abordagem de segurança a ser exercida pela ONU e todos os países membros, voltada à prevenção de conflitos e da guerra, como necessários à promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável, em um contexto em que, pós-Guerra Fria, né, pós-chamada Guerra Fria, os fins de regimes autoritários teriam cedido lugar às forças democráticas e governos responsáveis, indicando maior abertura econômica. É isso que o documento, na época, diz. Documento que apresenta o conceito de segurança humana. E em 1994, 2 anos depois, a segurança humana, então, é tema do relatório de desenvolvimento humano do PNUD, sugerindo uma transição da segurança nuclear para a segurança humana, como vocês podem ver nessa citação no slide, né? Então, é muito importante esse deslocamento, né? Claro, teórico, né? Para a ONU isso aconteceu, a gente pode discutir, mas é interessante como as coisas vão sendo construídas. Então, o que diz o relatório, né? O conceito de segurança, por muito tempo, foi interpretado de forma estrita, como segurança do território, as ameaças externas, como proteção de interesses nacionais na política externa, ou como segurança global frente à ameaça de um holocausto nuclear. Era mais relacionado aos Estados-nação do que às pessoas. As superpotências fecharam-se em um combate ideológico, lutando na Guerra Fria por todo o mundo. Os países em desenvolvimento, tendo conquistado sua independência apenas recentemente, ficaram sensíveis a quaisquer ameaças às suas frágeis identidades nacionais. Esqueceu-se que foram as preocupações legítimas das pessoas comuns que buscaram segurança em suas vidas diárias. Com a sombra da Guerra Fria, pode-se ver agora que muitos dos conflitos ocorrem nas nações, ao invés de entre as nações. Então, o que interessa nessa abordagem estratégica da segurança humana é a habilidade, né, que ela tem em expandir a segurança para a conduta individual. Ela vai ampliar, vai tornar cada vez mais precisos os focos de intervenção no que não responde de forma esperada. Né, ameaças sempre virtuais, que podem vir. Né, as capacidades humanas, se elas são o potencial que uma pessoa pode atingir, né, as vulnerabilidades, as ameaças sempre serão virtuais, né, possibilidades de justificar uma intervenção, que podem ser diversos tipos. Bom, então a gente está falando de uma mudança de racionalidade, uma mudança na forma de perceber a segurança, né? Mas o que mudou de fato no campo da segurança internacional, orientada pela ONU? As operações de paz da ONU, que até a década de 90 realizavam apenas operações de manutenção e monitoramento de cessar-fogo, foram expandidas de missões tradicionais a complexas operações multidimensionais. Então, o que são os estados falidos, né, segundo essa citação que eu pus para vocês também? Serão os novos alvos dessas operações complexas. Estados em diferentes fases de transição, da ordem à desordem, da estabilidade ao caos. São estados cuja inaptidão governamental de desenvolvimento tornou-se tão arraigada que eles não conseguem fazer jus às expectativas universais do Estado no mundo contemporâneo. Então, um dos grandes propulsores dessa classificação foi o Francis Fukuyama, estadunidense. Ele foi conselheiro político da gestão do Reagan, né, nos Estados Unidos, e ele foi um grande propulsor, né, desse conceito. Ele vai dizer que os estados são considerados falidos em grande medida pela dificuldade que tiveram no processo de liberalização econômica, devido a uma ausência de uma estrutura institucional adequada, bem como em decorrência da dificuldade em equilibrar e exercer o que ele chama de escopo das atividades do Estado, né? A capacidade do Estado de
executar políticas e fazer com que as suas leis sejam respeitadas. Esse é o escopo das atividades do Estado. Um dos primeiros casos e mais emblemáticos dessa nova forma de intervenção, bem como do processo, né, de conservação da paz posterior, remete à Somália, é um país africano. Então, 1992, houve uma intervenção humanitária, lá liderada pelos Estados Unidos. E, de acordo com o PNUD, na época, a Somália estava em conflito armado desde 1988 e sem um governo central funcional desde 91, quando o ditador Siad Barre foi derrubado por clãs opositores. Então, claro, né, que haviam muitos interesses por trás em reconstituir o Estado da Somália de acordo com as normas democráticas da ONU. Né? A Somália ocupa... Ai, só um minuto. Não deu certo. Lembrando que a Somália ocupa uma posição geopolítica estratégica super importante no chifre da África, né, para as rotas de transporte marítimo, unindo a Europa e a Ásia, né. Então, existiam muitos interesses por trás também nessa intervenção. Então, o processo de transição democrática na Somália, acompanhado pela ONU, fez do país um dos modelos mais bem-sucedidos e emblemáticos de reconstrução do Estado, mesmo que até poucos anos pelo menos, o país estava em alerta máximo no ranking do Fund for Peace, que é uma ONG que criou o ranking de estados falidos, e que trabalha para a prevenção de conflitos violentos, para a promoção de segurança sustentável, por meio do engajamento da sociedade civil, e é um ranking baseado em uma considerada, rigorosa, complexa metodologia envolvendo indicadores políticos, sociais, econômicos, vários subindicadores. Então, mas o que isso interessa para a gente aqui para a aula, para mostrar que essa racionalidade de gestão do perigo demonstrada pelos índices não almeja abolir a violência, né, mas gerir, manter em alerta, e que mesmo que essa nova abordagem da segurança humana critique os processos de manutenção de paz anteriores, que se utilizavam de estratégias, abre aspas, né, entre aspas, de cima para baixo, vai enfatizar também que a segurança do Estado deve estar sempre aliada à segurança humana, né, então, assim, as novas diretrizes das operações de paz, pautadas pelos ideais dos direitos humanos e de responsabilidade de proteger, não deixam para trás a lógica bélica, né, que isso fique claro, e táticas de controle de territórios, uso da violência, que eram característicos da pacificação, das doutrinas de contra-insurgência aplicada em diversos países ao longo do século XX, dentre eles, inclusive, o Brasil, pouco antes do início da ditadura civil-militar, para combater uma possível ameaça comunista, né. Então, importante lembrar também, né, que nesse mesmo período, décadas de 70 e 80, muitos outros países não africanos, em especial na América Latina, inclusive, estavam sob regime ditatorial, e isso eles nunca foram configurados como estados falidos para a ONU, para o PNUD, mesmo que na época já houvesse um consenso forte sobre a valorização democrática, né, em termos de promoção de direitos humanos, uma boa governança global. Muitos países, né? Argentina, Brasil, Bolívia, Guatemala, México, uma lista enorme, de países que mesmo com milhares de mortes, milhares de massacres, torturas regulares, isso nunca conferiu uma má gestão administrativa ou falta de escopo de Estado, né? Nunca foram considerados países passíveis de intervenção para as grandes organizações especialistas no assunto. A única exceção, claro, é o Haiti, né, que já ocupou postos de alerta no ranking de estados falidos do Fund for Peace também muitas vezes, e sofreu intervenção de missões de paz da ONU, a mais recente, a MINUSTAH, da qual o Brasil participou, né, também. Então, para concluir esse movimento sobre os estados falidos, né, de operações de paz, como a MINUSTAH no Haiti, marcada por violências perpetradas, né, como eu disse, por soldados brasileiros, até os projetos de peace building na África, há toda uma produção de políticas orientadas por índices, voltadas à identificação de vulnerabilidades, né? Perpassa uma forma de governo democrática,
que amplia, que modifica e amplia a forma de se mobilizar e de se operar a segurança, enquanto uma conduta que não suprime, mas complementa e retroalimenta a abordagem repressora e militar da segurança, entende? Então, são complementares, né? Desde operações com violências demarcadas, né, como a MINUSTAH, que depois a gente ficamos sabendo dos escândalos, até a construção de peace building, a racionalidade, a forma como a segurança opera é a mesma nesse arco. Né? Ela está voltada à identificação e ao combate das chamadas vulnerabilidades. Então, desde estados considerados falidos, até povos indígenas no Brasil, que são vários estados brasileiros e cidades, né, são colocados no fim de rankings de IDH, a quem se atribui a má colocação aos povos indígenas, né, justificada por analfabetismo, por falta de políticas públicas para a sustentabilidade desses povos, né, então, essas políticas vão estar voltadas sempre ao que é considerado vulnerável e também o vulnerável, né, ele seria um produtor de vulnerabilidades, ao mesmo tempo em que ele é vítima das vulnerabilidades, né, tem esse duplo. Só um minutinho. Tá tudo certo aí, tá? Bom, então, recentemente, tivemos novos deslocamentos normativos em torno das classificações dos estados falidos ou estados frágeis, tanto faz, que foram justificados, né, por questionamentos que falavam com razão, né, claro, da estigmatização e da regulação de países fora da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por parte de países privilegiados, né, começou-se a criticar essa estigmatização dos estados falidos. Então, o discurso da ONU simplesmente mudou sua abordagem de identificação de estados frágeis para situações de vulnerabilidade, buscando aprimorar, então, ainda mais a identificação das chamadas vulnerabilidades no interior das nações, a serem combatidas por ações compartilhadas entre governos, agências da ONU, doadores, organizações da sociedade civil, agências do setor privado e as próprias comunidades afetadas também, claro, por que não, para a construção de comunidades pacíficas e resilientes, né, isso é uma situação. E o que essa reformulação das situações de fragilidade demonstra, né? Então, eu elenquei ou sistematizei aí em 3 prerrogativas interrelacionadas. O que elas querem dizer? Primeiro, né, não existem mais países frágeis, inteiros ou vulneráveis, mas zonas de vulnerabilidade, ou seja, todos os estados, então, podem conter condições que ameaçam a vida de seus cidadãos ou a comunidade global. Segundo lugar, em contraposição à fragilidade ou à vulnerabilidade, não está a invulnerabilidade. Esse é um deslocamento muito mais complexo, que a Salete Oliveira trata muito bem, que tem a ver com redimensionamentos também pós-guerra, pós-segunda guerra. Então, em contraposição à fragilidade ou à vulnerabilidade, não está a invulnerabilidade, mas a resiliência, né? Então, percebe-se que não é só neutralizar o alvo, né? Você tem que construir a formação de um sujeito, construir resiliência. Ou seja, a resiliência, ela promove a suspensão da promessa de segurança, que é assim, uma vez que você assume que é impossível prevenir todas as ameaças, absolutamente, a resiliência vai complementar a segurança estatal e da lei, né, operando pela afirmação da surpresa e gestão de vulnerabilidades, né? Então, enquanto a segurança assume um caráter preventivo de defesa contra ameaças identificadas pelo Estado, por meios de inteligência, e por isso, claro, possuiria resultados facilmente verificáveis, já a resiliência vai envolver a combinação de medidas proativas e reativas destinadas a reduzir o impacto das ameaças, mas não preveni-las. É mais interessante não preveni-las, inclusive. Mas criar um sujeito capaz de reagir, né, às ameaças, que pode ser desde uma catástrofe ambiental,
ao próprio, enfim, ao capitalismo, né, em si. Em terceiro lugar, a resiliência abre mais possibilidades de intervenção ou não intervenção, ela flexibiliza, né, o que é considerado vulnerável, e também vai embaralhar as fronteiras entre zonas de segurança. Vai poder ser um país, pode ser uma região, pode ser um grupo, pode ser um perfil de indivíduos, né, assim como vai embaralhar também o que ou quem é passível de responsabilização. E também entre táticas de defesa e de manutenção da ordem e políticas de segurança e políticas sociais também vão estar cada vez mais coladas. Então, um exemplo, né, de como a resiliência opera de modo complementar à segurança é o pós 11 de setembro nos Estados Unidos, né, que foi instaurada a guerra ao terror, Patriot Act, recrudescimento das táticas de segurança nos Estados Unidos, em todo o planeta, para combater um novo inimigo, né? Mas houve também a implementação de bandeiras com os nomes dos mortos no local das antigas Torres Gêmeas, né, que assumem esse caráter de reconhecimento da vulnerabilidade, de persistência da resiliência, né, a produção de uma conduta, então, adequada ao vínculo liberal do que é infinitamente possível pela resiliência. Então, vai se afirmar não a capacidade de proteção exatamente, mas de adaptação, né? Essa é uma característica da resiliência. Bom, existem diversas definições atuais de resiliência, né, para diferentes agências de desenvolvimento humano, econômico, que vão tomar a resiliência como prerrogativa de suas políticas. Então, por exemplo, acho que eu coloquei no slide, o, o IPCC, né, da ONU, o painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, considera a resiliência a capacidade de um sistema e respectivos componentes para antecipar, absorver, acomodar ou se recuperar dos efeitos de um evento perigoso de forma atenta. Gente, que palavra é essa? Acho que é atenta. E eficiente, não sei porque aconteceu isso. Para o Banco Mundial, por exemplo, resiliência é a capacidade de suportar, recuperar e reorganizar em resposta à crise para que todos os membros da sociedade possam prosperar. Um movimento para frente. A Salete Oliveira, que eu já apresentei no início, né, uma perspectiva claramente muito diferente dessas instituições, uma perspectiva libertária, abolicionista penal, vai situar algumas procedências da resiliência. Então, a resiliência é um termo proveniente da física, no início do século XIX, indica a capacidade que o material tem de sair do seu estado original, sei lá, pensa numa borracha, né? O quanto ela consegue sair, se esticar e voltar ao seu estado original. Isso é a capacidade de resiliência na física. Então, antes, a resiliência era atrelada antes da Segunda Guerra, principalmente, né? Teve esse deslocamento. Antes ela era atrelada ao que era construído como situações de risco. Depois vai estar atrelada mais, segundo a Salete, né, às condições adversas, abarcando, então, a questão da sobrevivência daquele que é capaz de superar sua própria condição e se desenvolver. Então, ela vai tratar de um deslocamento importante que ocorreu no que diz respeito à construção da resiliência antes como um sinônimo de invulnerável, para mais tarde ser revista como adjetivo para o que é vulnerável, que é capaz de se revestir de mecanismos de proteção. Né? Capacidade de restauração para a sobrevivência. Então, a Salete, ela situa nesse texto também, e outros trabalhos, tem um trabalho extenso sobre resiliência, e acho que é a primeira pessoa que começou a falar sobre isso aqui no Brasil. Engraçado que é na mesma época da Melinda Cooper, desse primeiro texto, que também está na bibliografia de 2010. Bom, então ela situa diversos investimentos em resiliência, experimentos com crianças e jovens desde o pós-guerra, bem interessante. Mas eu vou focar aqui numa procedência um pouco mais conhecida e recente do termo, que é com um canadense ecologista, Crawford Hollin, nos anos 70.
né, o trabalho dele é sobre ecossistemas dinâmicos e a aplicação da teoria da adaptação e da resiliência nos campos da ecologia, da população e do comportamento, que vão demarcar uma mudança do entendimento, segundo a Melinda Cooper e o Walker agora, né, demarca uma mudança do entendimento de mecanismos de equilíbrio típicas da cibernética do pós-guerra para o entendimento contemporâneo dos ecossistemas pela ciência da complexidade. Então, partindo do entendimento sobre a incapacidade da completa erradicação das ameaças, olha que interessante, né? O Rowan vai falar a mesma coisa que as próprias políticas de segurança estatais vão rever. Então, o Rollin estabelece que mais importante do que a estabilidade dentro de um domínio é a persistência de um material, né, em se mover de um domínio a outro dentro de um sistema. Então, por exemplo, né, ele dá um exemplo interessante, né, na silvicultura industrial e na pesca. A pressão por um alcance maximizado acelera o processo de fragilização das espécies. Então, ele vai propor uma gestão capaz de sustentar a produtividade, mesmo em condições de extrema instabilidade. Mas eu acho muito interessante, sim, essa... mais importante do que a estabilidade dentro de um domínio é a persistência em se mover de um domínio a outro, porém dentro de um mesmo sistema. Isso é a resiliência para o Rollin, esse ecologista canadense, que é quando ela surge, assim, mais, aos moldes mais recentes, né, mais modernos, contemporâneos. E quando o neoliberal Friedrich von Hayek ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1974 por seus trabalhos sobre flutuações monetárias e a interdependência dos fenômenos econômicos, sociais e institucionais, ele se baseou no Rollin para criticar a planificação, para criticar modelos matemáticos rigorosos aplicados na economia, para criticar a economia keynesiana, né, da economia, justamente aos estados de equilíbrio que ele acreditava que deveriam ser ultrapassados. Então, claramente, a resiliência faz parte da teoria dele para ter ganhado o Prêmio Nobel. Então, nessa chave da complexidade pensada pelo Hayek, cada vez mais utilizadas para promover uma forma de governança econômica liberal voltada ao poder de se auto-organizar as capacidades do mercado, as perturbações não serão apenas inevitáveis, mas necessárias para a criatividade da complexidade organizada, né? Então, isso é muito interessante também, né? Quando ele define a liberdade radical do mercado em relação aos limites e leis externos, ele vai atribuir ao mercado poderes imanentes, é Deus, né? Aos poderes imanentes aos quais o próprio Estado estaria sujeito. O Jeremy Walker e a Melinda Cooper, nesse texto da bibliografia, eles vão destacar o uso da resiliência em meio a crises financeiras, né? A crise financeira de 2008 desempenhou, quer dizer, algo parecido com o que o 11 de setembro, né, o evento de 11 de setembro possibilitou para a segurança. Vai impulsionar novos métodos de futurologia, planejamento de contingência e resposta às crises na agenda de reforma política. Então, como a gente percebe, né, nessa perspectiva neoliberal, não há, portanto, ausência de governo, mas resiliência e segurança vão se complementar como um modo de governo com capacidade de permear diferentes áreas do pensamento, sistemas sociais, esferas da vida, da ecologia, o mercado financeiro, engenharia, psicologia, e é um modo de governo também, por isso, né, por ser um modo de governo, é impossível de ser contrassistêmico, né, deixando claro, uma vez que a resiliência é diferente da resistência, né, porque a resiliência não suporta rompimentos, ela vai estar sempre gerindo e se fortalecendo por meio de adaptações. Então, e é importante também a gente refletir aqui sobre essa suposta ideia de surpresa, né? Porque, na realidade, tudo é previsto. O risco é previsto, é acomodável, e, inclusive, é o que justifica a existência das políticas de gestão resiliente e a promoção do sujeito resiliente. É completamente diferente do perigo,
que é, a meu ver, né, na minha leitura, pelo menos, desses documentos, o perigo, sim, é a resistência, é o ingovernável, é o que você não contém, é o que rompe, né? O sujeito resiliente, ele nega as possibilidades de se proteger. Ele vai se inserir cada vez mais num processo permanente, contínuo, de contínua adaptação a ameaças, a perigos que estão fora do seu controle, né? Então, por isso que a racionalidade neoliberal tem uma forte capacidade de pacificação de resistências, também, né? Pela resiliência, em grande medida. Então, a resiliência, né, seja presente em políticas de segurança ou políticas sociais, muitas vezes indissociadas, né, se trata de fato de uma prática de governo. Não no sentido de não haver necessariamente uma ação, não que haja uma ação impositiva, né, sobre os indivíduos, mas sim uma intervenção de tipo ambiental. Eu remeto aqui ao que Foucault fala sobre o próprio jogo neoliberal. A construção de ambientes seguros, né? Ambientes resilientes, seres humanos, povos resilientes. Povos resilientes, planeta resiliente. É o nome, inclusive, de um relatório pré-Rio da ONU. Então, o que interessa? A construção de ambientes seguros. Para o quê? Para os fluxos econômicos de mercado, que vão moldar as condutas dos indivíduos enquanto capitais humanos, resilientes, empreendedores, né? E é fundamental para essa racionalidade neoliberal que incita uma forma de governo das condutas, da agência de si, que, e aí eu vou tratar isso um pouco agora, né? Essa gestão, ela requer, possibilita, né, e incita a ampliação de novos controles, de novos monitoramentos e penalizações por meio da inclusão e da participação ativa dos indivíduos no governo de si e dos outros também, para a construção desse ambiente seguro. Então, vamos falar um pouco sobre a importância da lógica dos riscos e das vulnerabilidades para a racionalidade neoliberal. Bom, então, como vimos, né, a teoria do capital humano, desenvolvida pelo Schultz, tinha como grande questão a transmissão do capital humano, por meio da educação, do afeto à criança, estímulos culturais, cuidados médicos. Então, a gente vai ver agora um pouco como essa questão do investimento na criança se dá hoje. E qual a importância desse investimento, qual a sua relação com o interesse de estudos neoliberais ao comportamento humano adequado a concepção neoliberal de eficácia e de sucesso. Vamos falar um pouco, então, dos neoliberais ganhadores de Nobéis de Economia, e a relação do pensamento deles, do que eles estavam propondo, com organizações internacionais para o desenvolvimento, como a ONU e o PNUD, né? São organizações, o desenvolvimento nesse caso remete, claro, inclui a promoção de resiliência e o combate à vulnerabilidade. Eu não vou falar desses neoliberais numa ordem cronológica, necessariamente, até porque eles foram premiados quase que numa sequência. Então, como eu citei, o Gary Becker, economista e professor na Universidade de Chicago, foi laureado com o Prêmio Nobel em Economia em 92, por ter estendido o domínio da análise microeconômica a uma ampla gama de comportamentos e interações humanas, incluindo comportamento fora do mercado, principalmente antes restritos a disciplinas como sociologia e criminologia. Então, como que ele vai ler a criminologia de uma forma neoliberal? E é interessante, aqui, voltando ao Foucault, né, ele analisa isso, eu acho bem interessante, sobre como o neoliberalismo estadunidense, né, com essa lógica de expansão da grade econômica, vai testar a ação do poder público, em termos de eficácia, né? Isso são traços característicos da racionalidade neoliberal. Testar a eficácia do poder público. E se encontra principalmente a análise sobre a criminalidade que certos neoliberais fizeram. Então, num artigo publicado em 68 pelo Becker, que chama Crime e Punição, ele vai retomar o cálculo utilitário do século XVIII sobre as penas, principalmente com os reformadores, né, Bentham, Beccaria, ele vai definir o crime como aquilo que faz o indivíduo correr o risco de ser condenado a uma pena.
Então, e os estudos sobre o crime, eles são exemplares para a lógica neoliberal. Por quê? Porque eles se assentam na noção de escolha. O crime é o que você escolheu. Né? E da responsabilidade da escolha. A noção de escolha e a responsabilidade são fundamentais para a lógica neoliberal. Né? São fundamentais a formação do indivíduo portador de capital humano e portador de direitos. Né? Algo que é cada vez mais expandido pela abordagem da resiliência e da vulnerabilidade em políticas sociais e de segurança hoje. Bom, como a gente viu com o Amartya Sen, que foi consultor por longos anos da ONU, ele expandiu, né, como eu disse, a teoria do capital humano com a abordagem das capacidades humanas, que vai envolver capacidade de, claro, abrange as necessidades vitais da pessoa, né, capacidade de comer, de se locomover, mas também de fazer escolhas responsáveis. Então, segundo essa lógica de ampliação das responsabilidades individuais, o PNUD, programa, lembrando, né, Programa da ONU para o Desenvolvimento, destaca hoje que a ênfase das suas análises e orientações de política se dá pelo prisma da vulnerabilidade. Considerando, PNUD, né, considera esse prisma da vulnerabilidade mais amplo do que interpretações sobre segurança humana entendidas como segurança individual, né, de modo a englobar, então, qualquer tipo de adversidade que possa ameaçar as capacidades e escolhas das pessoas. Então, é muito interessante esse duplo. Uma pessoa que faz más escolhas está produzindo vulnerabilidades, mas ela também pode ser vítima, ela pode ser vulnerável também, vítima nesse caso, por ter ameaçado as suas capacidades de fazer escolhas. Bom, sendo assim, os conceitos de vulnerabilidade e resiliência contribuem para a ênfase do desenvolvimento humano sustentável e seguro, por levarem em conta não apenas o que já foi conquistado, mas também os riscos e incertezas futuros. Então, não basta, por exemplo, recomendar políticas para aumentar o recurso a seguros, né? Porque nessa lógica, o risco, à vulnerabilidade, é intrínseco ao indivíduo. É intrínseco às suas capacidades, às suas escolhas. Né? A segurança é cada vez mais atrelada às condutas individuais. Então, uma pessoa ou uma comunidade, um país é vulnerável nessa definição, para o PNUD, abre aspas, quando existe um risco elevado de uma futura degradação das circunstâncias e das conquistas alcançadas. Fecha aspas. Já a resiliência humana, que pode significar desde boas respostas rápidas, né, a ameaças específicas de políticas de prevenção, até modos de dotar pessoas e sociedades de competências para enfrentar choques, é definida como, abre aspas, a capacidade de resposta ou adaptação das pessoas. Fecha aspas. Então, importa lembrar, né, que para essa literatura do desenvolvimento e da segurança humanos, o objetivo não é alcançar a invulnerabilidade, mas a resiliência enquanto conduta individual e presente na formulação e abordagem de políticas sociais, políticas de segurança, instrumentos judiciários. E, importante, considera-se, né, nesse prisma da vulnerabilidade, que todos são vulneráveis. Todos somos vulneráveis para o PNUD, para a ONU. Mas algumas pessoas são mais que outras. Abre aspas para a citação do PNUD. Os pobres são inerentemente vulneráveis, porque lhes faltam capacidades básicas suficientes para o exercício de sua agência humana. Fecha aspas. Então, percebam, eles são pobres, pessoas pobres são vítimas e, ao mesmo tempo, ameaças. Bom, então, se os estudos sobre o crime demonstram a ênfase da escolha, né, que é tão cara à racionalidade neoliberal, os estudos sobre a vulnerabilidade, inseridos em uma abordagem geral dos perigos, têm como premissa que a resiliência deve ser construída necessariamente desde cedo, conforme pesquisa, por exemplo, né, onde está mais clara, no James Heckman, que é um economista também da Universidade de Chicago. Ele foi laureado no ano 2000, também com o Prêmio Nobel de Economia. Então, vou falar um pouquinho do Heckman.
Ele se dedicou a estudar os investimentos na primeira infância, como uma estratégia anticrime, correlacionada à diminuição da desigualdade social. Né? Então, ele parte do que considera serem conceitos centrais para a elaboração de políticas sociais, para o que ele vai definir como ciência da primeira infância, advindas de pesquisa em economia, neurociência e psicologia do desenvolvimento humano, desculpa. Então, em especial, ele considera que entre aspas, a arquitetura cerebral e o domínio do processo de formação de habilidades essenciais para o sucesso econômico obedecem a uma hierarquia temporal, ou seja, embora a adaptação à resiliência, nesse caso, né, seja necessária e continue ao longo da vida, você tem que ser resiliente e se adaptar às adversidades, as habilidades humanas são formadas em uma sequência de períodos que vão se tornando menos plásticos, menos receptivos às influências ambientais. Vou explicar melhor. O Heckman, ele revisita o Perry Preschool Program, que foi uma intervenção experimental com crianças afro-americanas pobres, de 3 e 4 anos, nos 60. Ele vai revisitar esse programa que ficou esquecido, esse experimento, e chegar à conclusão de que são as famílias, porque assim, acho que era o programa em que as crianças tinham visitas matinais, à tarde, do professor na casa da criança, tinha um investimento na relação familiar, né? Então ele concluiu que as famílias e não as escolas são as maiores fontes de desigualdade da performance escolar. Ou seja, ele diz, acho que isso está aqui, não. Ele conclui, abre aspas, ambientes iniciais desfavorecidos são preditores poderosos de fracasso adulto em uma série de medidas sociais e econômicas. Fecha aspas. Então, ele argumenta que os déficits em habilidades cognitivas e não cognitivas são fundamentais para explicar crimes e outras patologias sociais. Portanto, ele conclui que o investimento inicial na formação de habilidades tem alto retorno financeiro mesmo, e que a compensação posterior para famílias que não investiram na infância, né, a compensação posterior para ambientes familiares iniciais deficientes, nas palavras dele, e que contribuiriam para um déficit na formação infantil é muito cara, em termos financeiros, né? Mas, claro, existe um lucro político, obviamente, de criar esse tipo de pessoa. Heckman diz, bom, o relatório de desenvolvimento humano do PNUD de 2016 teve como tema sustentar o progresso humano, reduzir as vulnerabilidades e reforçar a resiliência, em que argumenta-se claramente, né, o Heckman, nesse relatório, ele foi consultor, e ele argumenta claramente que a falta de investimentos na infância tende a produzir vulnerabilidades e más escolhas, associando as duas, né, a vulnerabilidade e as más escolhas, à criminalidade. Assim também, né, a Mary Young, que é doutora em desenvolvimento infantil pela Universidade de Harvard e antiga especialista sênior em desenvolvimento da primeira infância do Banco Mundial, também para o RDH, né, o relatório do PNUD, é um relatório anual do PNUD global sobre as vulnerabilidades, é um índice com base no IDH, né, produzido desde 1990 pelo PNUD. Então, como vocês podem ver aí, tem a situação dela. Ela afirma sobre crianças pobres especificamente, abre aspas, a pobreza se correlaciona fortemente com resultados negativos a curto, médio e longo prazo, tais como taxas de mortalidade infantil elevadas e desnutrição, baixa escolarização e realização, a prevalência de doenças infecciosas e crônicas na infância e na idade adulta, as taxas de desemprego mais elevadas, ao comportamento criminoso e muitas outras consequências sociais indesejáveis. Bom, a primeira infância, segundo o PNUD, é uma janela de oportunidades para o sucesso de um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Então, é uma outra grande citação, mas eu acho importante ler aqui, né, do Heckman para o PNUD também.
Os primeiros anos são importantes na criação de capacidades humanas. Vejam como esses conceitos vão rolando, né? Capacidades humanas é uma criação, é um conceito do Amartya Sen, que é a ampliação da teoria do capital humano. Então, abre aspas. Os primeiros anos são importantes na criação de capacidades humanas. Os decisores políticos devem agir no entendimento de que as competências geram competências, de que as vidas prósperas assentam em bases sólidas estabelecidas desde o início, desde o útero materno e continuando até a velhice. A nova ciência da primeira infância mostra que o que é socialmente justo pode ser economicamente eficiente. Um desenvolvimento de qualidade na primeira infância pode dar um importante contributo para uma estratégia de desenvolvimento econômico nacional coroada de êxito. Ai, adoro, coroada de êxito. Fecha aspas. Então, para obter tal êxito, o Heckman sugere para a convergência entre economia, psicologia e neurociência do desenvolvimento humano. Claro, ou seja, criação de competência assentada na obediência, né? Como a gente pode ver neste quadro, muito inofensivo. Competências socioemocionais, que geram competências cognitivas, saúde geram competências cognitivas também, competências cognitivas geram práticas sanitárias, motivação, percepção das recompensas. O que é isso? Obediência. Bom, é nesse sentido, então, né, tentando aqui concluir, já, gente, está cedo, que bom, mas vamos lá. Ah, não, tem mais um pouquinho. Então, é nesse sentido, né, que a resiliência se mostra uma abordagem extremamente competente, né, como ela mesma se diz, e eficiente da renovação da cultura punitiva, dos castigos, da ancorada, né, ou coroada pela racionalidade neoliberal. Por quê? Né? Porque ela possibilita a gestão de si mesmo, a gestão da miséria, a gestão da violência, a gestão das vulnerabilidades, em nome do desenvolvimento. Né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento de um país, desenvolvimento do mercado, né? E são inúmeras, sim, muitas pesquisas, muitas produções acadêmicas e pesquisas com foco, primeiro, nas crianças e tudo que envolve as crianças. A escola, as suas amizades, seus interesses, suas emoções, suas possíveis competências, né, competências, são todos itens que devem ser seguros. E isso vocês encontram em muitos relatórios, assim, do PNUD, esse de 2014 em especial. Tem muita referência bibliográfica, que eu acho que é a melhor coisa, assim, para encontrar, são esses documentos mesmo de organização internacional. Ai, só um minutinho. Então, o que eu propus, né, da gente pensar aqui, hoje, falando das renovadas e democráticas e humanitárias, políticas, segurança ao redor do globo, né, do planeta, melhor, foi para, sobretudo, destacar o alvo dessas políticas, né, e onde elas são testadas, experimentadas, avaliadas para serem replicadas, né, porque elas são replicadas. A gente pode discutir isso depois no debate, mas a resiliência é amplamente aplicada hoje, né? É um conceito presente, amplamente presente em políticas sociais, mas eu acho interessante, importante se atentar aonde elas são testadas, né? Crianças pobres, sabe? Criança. Você vai testar, vai encostar na criança para testar. E as crianças têm que ter capacidade de agência, que também é um termo muito caro para neoliberais, principalmente para o Amartya Sen. Elas devem ter capacidade de agência sobre si o mais cedo possível. Então, eu propus, né, da gente pensar aqui hoje sobre o real perigo para a racionalidade neoliberal, as suas securitizações, né, essa utopia da segurança neoliberal. E estou falando aqui, né, do que de fato é uma surpresa, do que de fato é ingovernável, do que de fato é perigoso. A criança tem que ser contida desde o útero materno, como disse o Heckman, né? Essa produção desse sujeito resiliente deve se dar desde o início. Né, o Heckman é um Nobel de Economia, né, ele falou isso, que a criança tem que ser contida desde o útero materno, simplesmente para o órgão de desenvolvimento
mais importante do planeta, né, que é o PNUD, orientador de políticas sociais em todo o globo. Então, eu quis mostrar que como a segurança, enquanto principal valor do neoliberalismo, opera, né, abrangendo desde o que é considerado um Estado falido até uma criança pobre e periférica, né, porque elas, como eu disse, elas que são testadas, são tocadas, as que devem ser beneficiadas de programas que vão ter como objetivo, por exemplo, a aproximação da polícia com a comunidade, né, a exemplo de um projeto que eu acompanhei no meu mestrado, né, que foi implementado por várias agências da ONU, em 3 cidades consideradas vulneráveis no Brasil, um programa conjunto da ONU, chamava Segurança com Cidadania, prevenindo a violência e fortalecendo a cidadania com foco em crianças, adolescentes e jovens em condições vulneráveis em comunidades brasileiras. Então, foi um projeto que colocou todos, inclusive as crianças, né, como responsáveis para enfrentar seus problemas, pelas suas escolhas, para jogar melhor. Isso foi falado lá. E essa aproximação, você vai colocar a criança novinha junto com polícia mesmo, né? Essa é a ideia. Então, de fato, são muitos exemplos, né, que acho que dessas políticas, né, que precisariam de uma outra aula, com certeza. Mas acho que é importante situar que esses estudos são, né, a base de muitas políticas sociais, que têm como alvo e beneficiário o mesmo perfil, né, essas crianças e jovens pobres, moradores de periferia, e realmente é muito abrangente, né, acho que exemplo disso é a abordagem do desenvolvimento do PNUD ser a base da criação do SINASE, em 2012, né, Sistema de Atendimento Nacional Socioeducativo. Existe uma ampliação das penalizações. Essa lógica é aplicada tanto em instituições que visam punir ou educar, no caso do sistema educativo, mas também atinge todos, né? Visa, de fato, a formação de uma criança, de um adolescente obediente, competente, saudável, alinhado à formação de capital humano e da racionalidade neoliberal. Uma das diretrizes do SINASE, por exemplo, incita a inclusão dos jovens considerados infratores na própria elaboração, no próprio monitoramento e avaliação das medidas socioeducativas e nas práticas sociais desenvolvidas sobre eles, né? Outro exemplo que eu me deparei também na minha pesquisa, que é sobre justiça restaurativa, um exemplo dessa lógica de responsabilizações é esse projeto que está no slide, né? Projeto Mediadores Mirins, aplicado numa escola estadual em Sorocaba, por exemplo, né? As crianças promovem um círculo de responsabilizações, são mediadores mirins. Então, o que não falta é Estado, né, para o neoliberalismo, acho que é isso que eu quis ressaltar muito aqui hoje, e interessa pensar na lógica securitária, não apenas de viés repressivo, embora, claro, a lógica bélica vai estar sempre presente, né, é urgente abolir a prisão para jovens, mas importa, né, não é mais, né, e importa se atentar, entendendo o que chamou a atenção do Foucault nesses estudos sobre racionalidade neoliberal, ao que o neoliberalismo produz, né, produz segurança, mas também produz liberdade, democratização, horizontalidade, produz políticas sociais, produz governo, gestão, e provoca o espraiamento de penalizações amplas, né, por uma lógica securitária de vida, que não vão substituir, mas que retroalimentam a repressão, o encarceramento, né, acho que como a gente falou um pouco na última aula, né, esses dois lados, essa complementaridade, que permite punir, por exemplo, uma família pobre inteira, considerada desestruturada, por exemplo, né, então é um pouco isso, assim, hoje, né, que eu queria falar dos lucros econômicos, do neoliberalismo, é óbvio, competência, eficácia, mas o processo mesmo, né, em si, de gerar competências, ele demonstra um lucro político gigantesco, assim, então, por exemplo, esse programa, né, que eu citei, Segurança com Cidadania, era tão grande, assim, um dos projetinhos, né? Numa das cidades foi aplicado isso da aproximação da polícia com
com as crianças e jovens do bairro, né, e no Espírito Santo. Foi muito interessante, porque depois eu fui falar com a assistente social, que estava presente na aplicação da política, ela falava, não, foi nada demais o projeto, nem teve repercussão depois, acabou, já era. E eu pensei, gente, mas isso foi replicado, né? Isso é um laboratório, sabe? Essas coisas são testadas, né? Essas coisas serão replicadas depois. Não dá para considerar um projeto desse insignificante, sabe? Então, o que isso está criando o tempo todo? Né? O que é a criação de resiliência, o que é o combate de vulnerabilidades, esse novo jargão, né? É um pouco isso. Nossa, acabou cedo até, acho que eu falei rápido. Mas é isso, gente. Vamos ver o chat, ver se alguém conseguiu entender uma coisa que eu falei. Helena, foi ótimo. Uma grande aula. Você Ai, conseguiu passar por muitos e muitos pontos num tempo assim recorde. Foi uma belíssima exposição. No chat aqui, eu não sei se fizeram um comentário ou outro, mas que eu tenha visto, não teve nenhuma pergunta que já está aqui colocada. é muita coisa, né? Eu acho que eu quis chamar muita atenção para esse arco, né? Principalmente pós-Segunda Guerra, assim, com todas as mudanças que ocorreram, tecnológicas, tentativa de a criação da ONU, né? Essa democratização, bloqueio de racismo do Estado pós-nazismo e a nova segurança que foi sendo gestada e como isso está presente em políticas sociais hoje, né? É um pouco esse arco, mas assim, claro, é complicado se ater aos detalhes, né? Porque é muita coisinha, muito programa, muitos desdobramentos. Acho que é mais importante tentar dominar, né? Pensar esse arco, assim, de redimensionamento da segurança. Ai, nossa, eu tava vendo. Ah, peraí, tem uma pergunta. Isso é aterrorizante. É aterrorizante. É aterrorizante. Jorge, queria saber se você poderia falar algo mais sobre o papel da teoria dos sistemas complexos e auto-organização neste movimento neoliberal. Seriam elas teorias neoliberais em si ou trata-se de apropriações indevidas? Olha, Jorge, eu não realmente não domino muito teoria dos sistemas por incompetência, não vamos falar essa palavra, por falta de estudo meu, acho mais difícil mesmo, mas no texto, é muito interessante o que você falou, porque no texto da Melinda Cooper, ela termina com teoria dos sistemas, muito interessante, inclusive, é um parágrafo, mas eu precisaria estudar um pouco mais, né, assim, sobre o que ela coloca, mas basicamente para argumentar que a resiliência não é possível ser antissistêmica. Competências geram competências. Exato. Se elas seriam teorias neoliberais em si ou trata-se de apropriações indevidas? Não, apropriações super devidas pelos próprios neoliberais, né? É, é complicado isso, né, das apropriações indevidas, né, como se na teoria estivesse algo mais limpo, mais cru, e depois elas fossem sido apropriadas. Não, eu acho que se trata de uma política de segurança, e não existe investimento em segurança que seja fofo, que seja bonitinho, que seja democrático, né, então a segurança realmente é um dos principais valores neoliberais. Eu acho que ela articula muito bem eficácia, competência, mercado. Então, isso é neoliberalismo, assim, ao meu ver, né? Eu acho que funciona muito bem. Não se pode pensar a resiliência. Ah, com certeza. Olha, a do Falávio é muito boa. Não se pode pensar a resiliência para a própria estrutura do capitalismo, no sentido de sua capacidade de regeneração após seus ciclos de crises estruturais. Com certeza. Eu cheguei à conclusão nisso, quer dizer, eu, né, com muito estudo também, de muitas outras pessoas, mas é, é, é um, é muito louco, né? Porque
como esses órgãos, esses organismos, né, para o desenvolvimento humano, né, sempre o desenvolvimento, é sempre inacabado. Como eles não propõem, obviamente, acabar com as violências, vamos fazer um projeto aqui sério, né, então, né, se é que é possível, né, de cima para baixo, assim, eles têm que, obviamente a violência nunca vai diminuir, a pobreza nunca vai acabar com o capitalismo, é impossível, né, então, como que eles vão justificar a sua própria existência? Né? Vamos fazer projetos lindos de promoção da resiliência. Isso nem sempre é falado em políticas sociais também, né, gente? Assim, muitas vezes você tem que perceber, sabe? A assistente social, psicóloga de um projetinho que você vai, não vai falar que estamos aqui aplicando resiliência e políticas contra a vulnerabilidade, não. Mas eu percebo que é um ciclo que eu vejo no discurso no funcionamento da própria ONU, e talvez isso se aplicaria ao próprio capitalismo mesmo, né, que a reforma vai sempre justificando. Né, então, vamos criar mais programas, mais políticas sociais de tentar diminuir o encarceramento, mas, na verdade, você acaba produzindo uma outra forma de operar penalizações que inclui os próprios penalizados e que vai incitá-los a penalizar outros. Enfim, me parece que é sempre um ciclo de justificativas, assim, e obviamente que isso contribui para a continuidade, perpetuação do capitalismo, do neoliberalismo cada vez mais, né, porque se fosse só repressivo, não daria conta, né. Então, você tem outras formas de segurança hoje, uma abordagem securitária de vida mesmo, uma forma de ver a vida pelo viés da segurança. E o neoliberalismo não vive sem isso. Gente, se alguém quiser falar também do grupo, para respirar. Mas eu vou pensando da Isabela aqui. Quer que eu leia em voz alta da Isabela? Ah, pode ser, tá bom. A Isabela disse aqui no chat: achei interessante essa questão da responsabilização individual nos crimes. Lembrei também daquele final da aula do nascimento da biopolítica que você indicou, no momento em que Foucault fica problematizando a questão da genética e não sei o quê, dizendo que mais do que um racismo de Estado, aquilo é uma ideia de aprimoramento do capital humano. Enfim, você teria outras indicações de leitura sobre essa relação entre a responsabilização individual do crime pelo neoliberalismo em relação a essas questões biológicas, sobre o que o sujeito precisa ter, o que o sujeito precisa ser? Uhum, tá. Bom, primeiro sobre o Foucault, sobre o racismo de Estado, aquilo da genética, né? Cara, eu acho a gente tem que ter cuidado com as aulas, né, dele, pensando que são aulas também, né? Então eu acho, a meu ver, assim, ele estava na época, né, falando, olha aqui no que consiste o capital humano, né? Qual que é a grande questão, né? A transmissão do capital humano, investimento. E aí eu acho que ele meio que elucubrou esse lance da genética, o que faz total sentido. A gente vê hoje os bancos de inseminação, né, artificial crescendo horrores, sei lá, o que vai acontecer. Mas eu não afirmaria, assim, sabe? Eu acho que capital humano hoje é isso, eu não conseguiria linkar muito bem essa questão da genética e o racismo, o capital humano hoje, eu não sei se o Edu tem outra leitura, que conhece bem nascimento da biopolítica também, mas eu tento tomar um pouco de cuidado, assim, acho que foi um pouco uma elucubração dele, eu acho, na aula. Sobre indicações dessa leitura entre responsabilização individual do crime pelo neoliberalismo em relação às questões biológicas, é muito difícil. Eu conheço o trabalho da Salete Oliveira, realmente. Ela faz várias análises sobre juízes e economistas, citando praticamente o Lombroso, entendeu? Para falar de criança, e ela tem um belíssimo trabalho sobre a relação entre capital humano e primeira infância e desenvolvimento humano. Acho que é esse o tríptico que ela chama. Então, o trabalho dela realmente é muito forte nesse sentido, assim. Especificamente, eu conheço o dela. Mas, assim, claro, né,
é muito interessante pensar nesses conceitos que o próprio Heckman, né, fala sobre de neurociência, as arquiteturas das aptidões e tal, mas eu, pelo menos, não que seja mais ou menos importante, óbvio, eu não domino esse discurso da neurociência especificamente. A psiquiatria, acho que sempre falta um embasamento, né? Um embasamento científico, não dá para você analisar, então, se o que está sendo dito na psiquiatria sobre crianças, geralmente é extremamente lombrosiano também, super racista. Então, eu levo mais, eu tento pensar mais politicamente, o que você quer dizer com esses termos, entende? Ou seja, o que quer dizer com esses termos, a arquitetura das aptidões, que você tem que criar crianças resilientes, esse investimento tem que dar desde cedo, porque depois vai ser muito caro. Caro em que sentido? Financeiramente? Sim, né? No discurso deles, claro, acho que sim, mas muito mais politicamente. Você vai criar crianças e jovens que... Criança é ingovernável, né? Eu acho que é um pouco esse o lance. Não sei se eu respondi. Helena, posso fazer um comentário, então? Ai, sim, claro, por favor. Primeiro, eu queria pedir, se você estiver de acordo, Helena, para a gente tirar a apresentação, para a gente se ver mais. Pode ser? Boa, obrigado, Helena. Então, até a gente conversou um pouco sobre isso, né? Falando sobre a sua aula, mas aproveitando a pergunta do Flávio, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente poderia retomar algumas questões que eu apresentei na aula 2, que, a meu ver, tem um paralelo muito grande com essa noção de resiliência, né? Que é a noção de flexibilidade, que é muito aparentada com essa e que é tão disseminada no meio laboral, no trabalho neoliberal e na sociedade como um todo, inclusive retornando até algumas questões que discutimos na aula passada também, acho que a partir das perguntas da Helena também, né? A Helena sem H agora. Então, acho que há uma série de paralelos entre essa ideia de resiliência, como aquilo que você explicou tão bem, Helena, aquilo que não rompe, né? Não existe aquele momento da ruptura, não existe aquele momento final em que algo quebra e não tem volta, mas é infinitamente capaz de se recolocar, né? De se regenerar, como você colocou. E isso tem sido uma grande demanda dos trabalhadores do mercado neoliberal, né? Essa possibilidade de você se adaptar a toda e qualquer circunstância, independentemente de quão precária ela possa ser, né? Então, as horas de trabalho não são mais definidas, locais de trabalho, você pode ser avisado pouquíssimas horas antes que seu turno comece, o seu contrato de trabalho não está garantido temporalmente, até quando você trabalha, você não tem mais garantias de que esse trabalho sequer vai existir daqui a algum tempo, né? Então, essa noção de resiliência que você resgatou para a gente foi muito oportuna, porque dá para perceber o quanto ela está disseminada no projeto de sociedade neoliberal como um todo, e não só... achei muito interessante como você trouxe esses exemplos das crianças, desses laboratórios que você resgatou de modo tão interessante, profundo, mas como ela se dissemina para todo um projeto de sociedade, né? Essa ideia de ser flexível, ser resiliente, ser capaz de suportar os piores das circunstâncias e não romper, né? Por isso que eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava conversando um pouco na aula passada, começamos a discutir também sobre a questão de uma mudança no paradigma de tratamento psíquico na nossa sociedade, né? Essa ideia de que você ou vai estar internalizado numa instituição de sequestro, ou vai estar medicalizado, porque, olha, você não pode romper, você não pode quebrar, você tem que estar sempre disposto a se regenerar e voltar para um trabalho, para ocupar uma posição dentro dessa sociedade. Então, essa noção de resiliência, de fato, ela é muito importante, acho que dá o que pensar, assim, né? Mas só um comentário, depois eu tenho alguns outros sobre a noção de capital humano, que acho que é uma teoria muito interessante também. E só para acabar esse comentário, que tem a ver com a questão do Flávio, que eu acho que tem uma mudança de paradigma ao longo do século XX sobre a questão da crise no capitalismo também, né? Porque é claro que a crise, como a gente já viu com Marx há muito, muito tempo,
ela é condição sine qua non do movimento de autovalorização do valor, né? Então, não existe capitalismo sem crise, né? Mas, ao longo do século XX, a ideia de que a crise deve ser algo a ser evitado porque ela constitui um problema político para a justificação do capitalismo, né, para a justificativa do capitalismo, justificativa em vários termos, mas como assim? Como o capitalismo pode ser um sistema de gestão da vida em sociedade, né? Ela deixa de ser, especialmente quando acabam as experiências de socialismo real, o capitalismo não tem mais nenhum outro tipo de concorrente na esfera global, as crises deixam de ser esse momento em que as classes dirigentes temem e passam a ser algo que elas buscam ativamente, né? Na verdade, as crises têm que ser produzidas o tempo todo, porque como já não tem mais que se preocupar com algum tipo de outro sistema que possa concorrer com o capitalismo como forma de gestão da vida, você simplesmente pode e deve ir atrás de toda e qualquer crise possível, porque elas representam momentos ímpares, né, de queima de estoque, de capital fixo, de renovação de capital, e esses momentos também em que os seres humanos têm que se mostrar resilientes e acumular capital humano, né? Então, acho que essas coisas dá para a gente juntar e pensar um pouco desse modo, né? Nossa, total, total, Edu, realmente. Quando você estava falando, eu lembrei de uma professora do King's College, eu acho, ela chama Cláudia Aradal, que também fala de resiliência, muito bom, vou até pôr o nome dela aqui também, e que ela vai falar, né, ela vai acompanhar um exemplo de um relatório do Reino Unido para o desenvolvimento internacional, né, então ela mostra, por exemplo, que o relatório não fala mais sobre pobreza, fala sobre os mais pobres, né, então existe as pessoas não conseguem mais reconhecer nem a própria situação que elas estão, assim, e é claro que se aplicado socialmente amplamente, é o link de presença aí, amplamente, mas acho que interessa frisar por que começa nas crianças, né? E, o que eu ia falar? A Melinda Cooper fala bastante também sobre a resiliência como um novo modo de gerir crises, de gerir as crises, fala bastante também sobre isso, é bem bom esse texto, que está na referência. E, enfim, assim, é o que um pouco a gente estava falando ontem, né? Conversando ontem também. É claro que, por exemplo, tem alguns autores que, assim, essa discussão sobre resiliência, ela é bem desenvolvida fora já, sabe, do Brasil. É louco isso, aqui tem pouco ainda, eu acho, pelo menos. Até perguntei hoje para alguns colegas, falei, nossa, que coisa, né? Mas, realmente, já tem, assim, a crítica à resiliência como algo neoliberal, já tem a crítica da crítica, não precisamos ser resilientes, já está super avançado, assim, mas, sei lá, tem autores, por exemplo, que falam, não, palestinos, por exemplo, como é que eles vão viver sem resiliência? Tem que ter os dois, tem que ter resiliência e resistência. Gente, é óbvio, né, assim, todo mundo precisa ser resiliente, assim como todo mundo é vulnerável, né, só a ONU que acha que não. Então, o problema não é a resiliência em si, o problema é ela está sendo aplicada regularmente, massivamente, estruturante de uma abordagem de segurança de vida, cara, securitária, assim, que adentra em diversos setores, né, da vida, e acho que é um pouco isso, assim, que tem que ter atenção, né. Acho que tinha alguém que queria falar. Carol. Mas eu abaixei minha mão porque eu acho que tinham outras pessoas que estavam com a mão levantada antes e que abaixaram. Eu abaixei para ver se estimulava elas a levantar de novo. Mas se ninguém quiser falar, eu vou fazer um comentário. Helena sem H levantou a mão. Gente, eu já peço desculpa se a minha fala ficar um pouco fora de contexto. Eu não acho que ela vai ficar fora de contexto, mas eu não domino diretamente o tema da aula que vocês estão falando, mas eu sou psicóloga, eu falo desse lugar, né? E eu não consigo ouvir isso sem pensar justamente no campo de produção de subjetividade, né? Porque na psicologia e nas práticas psicológicas, o conceito de resiliência,
ele aparece muito no campo do trabalho, mas ele não aparece com esse nome diretamente. Pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi nenhum tipo de estudo do campo da psicologia do trabalho que nomeie determinadas práticas como práticas de resiliência, mas isso aparece como lógica. Então, a gente tem alguns esquemas de comportamento no ambiente de trabalho que são como você lida com o seu chefe. Se você responde o seu chefe, você fica deprimido. Se você engole para você, você não fica deprimido. Uma coisa que chega a ser meio tosca, né? Meio não, bastante tosca, assim, e eu concordo perfeitamente com a Helena, com a Garra, minha xará, quando ela fala da falta de respaldo científico da psiquiatria, porque, de fato, muitas das práticas psis, elas têm uma grande falha de reconhecer de onde vem as práticas que aplica. Então, muito se fala sobre... Perdão. Muito se fala sobre como lidar com as situações, só que, na verdade, lidar com as situações e lidar com determinadas coisas acaba sendo muito mais uma forma de você abaixar a cabeça perante a opressão e você ocupar aquele lugar que é o lugar delegado a você, do que você necessariamente conseguir constituir uma prática de liberdade a partir disso. Isso é uma coisa que o Fanon fala muito, de que terapias no âmbito do colonialismo, elas ensinam a lidar com a opressão e não a se libertar dela, né? Então, quando vocês falam isso, quando vocês trazem esse ponto um pouco mais da produção de subjetividade e da racionalidade que isso cria, de uma racionalidade psíquica, né? E perdão se eu estiver usando os termos de forma errônea aqui para vocês, porque minha área realmente não é essa, é outra, mas isso é uma coisa que é muito infiltrada no meio social, e é uma coisa que é muito infiltrada nas próprias práticas. Então, quando a Helena fala da experiência que ela teve desses jovens, e aí com a assistente social que está fazendo essa prática, e que aquilo não se encerra ali porque aquela assistente social ela veio do campo formativo que ensinou ela a fazer aquilo. Então, de certa forma, essa prática é a prática hegemônica, isso forma subjetividade, isso forma maneiras de estar no mundo, e são coisas que são muito pouco ditas no campo psi, do quanto que isso tem influência de uma lógica econômica que se adentra na forma como a gente enxerga o comportamento humano. Então, essas concepções que vocês trouxeram sobre psicologia do desenvolvimento, eu vi durante a minha graduação, que são coisas aterrorizantes, e isso também acaba entrando muito no campo da psicologia do trabalho, e peço desculpa se eu estiver falando muito sobre psicologia aqui, porque a psicologia do trabalho ela também bebe muito do campo da psicologia do desenvolvimento também, né? Então, é sempre essa lógica de que você tem que se adaptar às situações e uma lógica que produz muito pouca reflexão sobre a condição que as pessoas estão e muito pouco senso coletivo, né? Ainda vem com uma prática muito individual. Tem um livro de um psicanalista norte-americano que ele vai falar justamente sobre como a psicanálise é uma prática aqui nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas ele está falando especialmente dos Estados Unidos nesse livro, é visto como uma prática para as elites, porque é uma prática que demanda uma sofisticação que as pessoas pobres não têm, porque as pessoas pobres só teriam capacidade cognitiva para ter sucesso em terapias que visassem diretamente a solução dos problemas que elas enfrentam no cotidiano. Então, é a produção de uma baita estigmatização e a ausência completa de transformação dessas pessoas e de reconhecimento dessas pessoas como dignas, né? Eu acho que passa muito por aí também. E, enfim, só alguns pontos que eu queria falar mesmo. Eu não sei nem se chegou a fazer sentido para vocês. Eu tentei escrever, mas estava um pouco confuso. Mas é que quando o Eduardo retomou a aula que ele deu e tudo que você disse na aula hoje, acabaram me trazendo um pouco para esse ponto, porque é uma coisa muito cara que eu enfrento hoje na prática clínica, e não só na prática clínica, mas também no nosso campo formativo psi, e que é um campo que hoje em dia tem muita entrada, né? Porque as pessoas estão mal, as pessoas querem soluções. E aí, o que se vende como solução é justamente o reforço disso que acaba produzindo mais dano e menos formas possíveis de se libertar dessas amarras. E, enfim, gente, perdão se eu me alonguei, é isso.
Nossa, obrigada, Helena. Passa referências também para gente depois. É muito bom ouvir de você que isso é terrível, porque, né, às vezes parece uma grande elucubração, mas não é. O negócio é louco mesmo. Me faz até pensar se eu não deveria adentrar mais também nesse âmbito da psicologia para estudar essas coisas. Não sei. Eu estudo mais de uma maneira, né, mais na política, assim. E é muito louco, cara, como essas penalizações outras também vão sendo aplicadas hoje, né? Eu vejo. E assim, voltando um pouco na aula, né, sobre essa abordagem da segurança humana, que é muito importante, você tem a diluição hoje muito forte entre política de segurança e políticas sociais. Então, muitos projetinhos sociais que a polícia vai fazer papel de assistente social. Eu acho que também tem um investimento em criança para você criar um sujeito seguro, né? Claro, mas assim, eu lembrei, né, tipo, no Lasintec, né, no núcleo de pesquisa que eu faço parte também, a gente trabalha com o conceito de democracia securitária, acho que eu já falei um pouquinho aqui numa das aulas anteriores, né? A Carol lembrou. E a gente trata assim, não é um regime político, né, mas é uma forma de se relacionar com o Estado segundo a racionalidade neoliberal, em que a segurança é o valor principal, né, de gestão social e de desenvolvimento, em nome desses ideais, né, de nação, planeta, humanidade. E claro, a guerra civil, a violência perpetua, né? E a resiliência é um exemplo disso, assim, né? Ela não substitui, mas ela vai complementar a política de segurança, vai ampliar os seus alvos, até incidir na formação de crianças e jovens, e aí eu teria que ver também qual que é o respaldo, né, que isso encontra na psicologia, mas uma coisa que a gente tem, assim, né, que a expressão subjetiva da democracia securitária hoje é o cidadão polícia. É um cidadão que tenta, é convocado, né, seja por alguma política social, pela ONU tem muito projeto desse, projetos em periferia, muito comuns também, que você é incitado a melhorar o seu ambiente, né, e assim, e também pensar na sua conduta e na conduta dos outros daquele mesmo ambiente. Então, monitorar, né, o Acácio, que é o coordenador do Lasintec, tem uma produção extensa, né, sobre como as práticas de monitoramento hoje também não estão restritas aos meios eletrônicos só, né, mas compõem, de fato, uma tecnologia de governo de conduta que vai incitar uma conduta policial, né, e a polícia, por isso, também é cada vez mais diluída no convívio social, né, cara, sei lá, as UPPs também são um exemplo disso, né, a UPP não vivia sem o UPP social. Então, você tem, ao mesmo tempo que a polícia está sendo diluída no meio, né, social, as pessoas também vão se transformando cada vez mais, vão tendo cada vez mais essa conduta. E, ao meu ver, esse investimento em criança em resiliência não está apartado disso. Psicologia política, Helena, com certeza. Claro. Não, eu digo assim, estudar o respaldo científico, né, as teorias e tal. Mas claro que discurso é política, discurso é prática, óbvio. Agora tem pessoinhas com mão levantada aí, Eba. Acho que é a Carol agora, ou o Edu. Não, eu ia fazer só um comentário bem rápido, assim, que quando eu fui ler sua dissertação ano passado, Helena, assim, isso me clareou a cabeça para muitas coisas, né? E eu acho que esse debate é um debate, assim, muito, muito interessante mesmo, e me faz pensar muito, assim, na transformação das políticas para as mulheres, né? E na transformação internacional, assim, dessas políticas, e pensar, inclusive, no que foi a criação das conferências internacionais, assim, para as políticas para as mulheres e tal. Depois que eu fui te ler, eu fui revisitar muita coisa, inclusive, enfim, algumas feministas que têm umas linhas de feminismo não hegemônico, né, e que fazem essas discussões, assim, mas, por exemplo, a primeira conferência mundial sobre a mulher,
que foi em 1975, todas as datas são muito simbólicas dessas conferências, assim, os momentos, eles são muito precisos, e estão muito ligados, assim, a levantes mais radicais de mulheres, nisso que a gente chama de sul global e tal, e são respondidos com essas conferências internacionais. A primeira conferência mundial é Igualdade, Desenvolvimento e Paz, né? Então, assim, como relacionar as mulheres com essa tríade que vai emergir aí como fundamental. E aí, enfim, os debates, eles caminham ao longo da história dessas conferências de uma forma muito interessante, assim, eu acho, para a gente pensar tanto o capital humano, quanto o foco que vai se dar, né, que o Banco Mundial, o FMI, isso me interessa muito, assim, como que eles vão passar a abordar essas mulheres, assim, né, realmente isso, assim, é uma passagem de falar da pobreza para falar de mulheres pobres, mulheres chefes de família, que eu acho que vão ter vários links também com a discussão de quinta-feira, assim, né, e com o debate que a Melinda Cooper propõe, mas que eu acho que tem vários paralelos com o que você traça, tanto na dissertação quanto o que você comentou hoje na aula, em relação às crianças, assim, né, as mulheres também vão assumir um papel central para a gente pensar capital humano, resiliência, e aí conservadorismo e autoritarismo, né, porque as mulheres têm um papel fundamental nisso que é a manutenção da família heteropatriarcal, assim. Mas aí eu queria fazer um comentário específico, que é uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante, é como que, à medida que as mulheres vão se tornando essa categoria central, assim, para pensar o desenvolvimento, os países em desenvolvimento, as políticas de microcrédito, enfim, capital humano, ao mesmo tempo, né, isso faz com que os problemas que estão atrelados aí a uma denúncia histórica sobre o patriarcado, enfim, de movimentos feministas mais radicais, eles passam, então, a ser localizados em relação a culturas específicas, comunidades específicas, territórios específicos, porque passa, então, a ser um problema das mulheres não emancipadas, né? Passa a ser um problema do não desenvolvimento. Então, é isso que a gente vê, assim, em relação ao discurso hoje muito forte na França, né? E que, enfim, voltou a ser muito comentado, porque por conta de todas as criminalizações relacionadas a mulheres islâmicas, a prática do islamismo na França por mulheres, não por quaisquer pessoas, mas pelas mulheres em especial. E quando a Helena, sem H, estava falando, me fez lembrar, inclusive, que um comentário que o Fanon faz, e que a Françoise Verge retoma quando ela está fazendo esse debate, é que, enfim, quando se pensa em guerra no capitalismo, a ordem é bem clara, né? Primeiro tomem as mulheres e o resto virá, assim. Então, para tomar uma nação, primeiro tomem as mulheres. Para pensar a política no neoliberalismo, muitas vezes vão emergir esses sujeitos que vão ser as populações foco, né? Então, hoje se fala muito em mulheres e a resiliência para lidar com os desastres, mulheres e a resiliência para lidar com a crise econômica, mulheres e a resiliência para lidar com a própria violência doméstica que é direcionada a esse grupo social, né? Então, enfim, acho que isso rende realmente um debate muito, muito interessante. Eu gosto muito de te ouvir falar sobre, porque é um debate que eu realmente não vejo, assim, muito ser feito, circular por aqui, mesmo que está sendo produzido em língua estrangeira, não vejo muito circular, e acho que as reflexões são muito potentes, assim, muito poderosas mesmo. Uau! Deixa eu só responder rapidinho. Ai, muito bom te ouvir, Carol. Sério, eu ficaria horas aqui. Você falou, quem que é a referência que você falou, a última, de algum trabalho sobre as mulheres, que era interessante? Do Fanon Guerra, foi o primeiro texto. Acho que é, tá. Mas total, elas também,
tem uma relação muito forte das crianças com as mulheres, claro, não só porque elas são, né, fundamentais na família para a transmissão do capital humano. O Yunis, acho que é o nome dele, o cara que criou o microcrédito, é isso? Ele falou, né, que deveria ser de responsabilidade das mulheres cuidar do dinheiro, responsabilidade familiar. Então, essa discussão também é muito interessante, né? E acho que pensar em empoderamento também, que é um tema da ONU aí, tem uma relação forte com resiliência também, né? Esse poder reativo, né? Sei lá, falando simples, grosso modo aí. E eu acho que o que você está falando também em relação às mulheres, eu falo muito no ponto de vista das crianças, né, sobre as crianças, é o qual, isso, Muhammad Yunus, obrigada, Pedro, é super importante isso. Mas é pensar, a gente está falando do que é investimento na paz hoje, né, também por esses órgãos, nessas políticas sociais. Eu até separei aqui uma anotação minha, né, que a década de 2000, 2010 foi proclamada, né, pela ONU a década internacional da promoção de cultura de paz e não violência em benefício às crianças do mundo, né, então, a resiliência é a base para a cultura de paz, né, da Unesco, enfim. O relatório está sempre falando de que tudo é uma questão de conscientização, mobilização, educação, prevenção, informação e tal, aquela coisa, tolerância, mas o que é muito interessante, que a Salete também sempre me chamou muita atenção nos estudos dela, ela fala bastante, né, para a Unesco, a paz não é meramente a ausência de guerra, não é essa neutralidade, você tem e é claro, né, elas são intrínsecas, a guerra e a paz, a guerra continua sempre, né, ela não é neutralizada pela paz, pós-guerra, pela criação da ONU, nada disso, mas a paz não é neutra, né, assim, você tem um investimento em paz, que é esse outro lado, né, que a gente vê hoje, né, a horizontalidade, resiliência, democratização de políticas que não resolvem nada, remediam um pouco, dão um alíviozinho, mas você acaba criando, é complicado, né, muitas vezes até com ótimas intenções, não estou falando assim, não proponham nada, não, às vezes tem gente muito séria trabalhando com justiça restaurativa, né, e intelectuais, pensadores, gente com o melhor das intenções, mas às vezes a gente tem que pensar o que é esse investimento da paz e da segurança, porque senão você acaba criando novas penalizações, sem perceber. Só de chamar de vulnerável você já criou, entendeu? Não é nem chamar, a palavra nem importa tanto, assim, mas só de pensar por essa lógica. Mas tinha mais gente para falar, gente. Edu e Helena, sem H, eu acho. E Carol de novo. Tem uma Bárbara. Eu ia falar, a Bárbara levantou a mão há algum tempinho. Acho que podemos passar para ela, que ainda não falou. Posso, gente? Boa noite, pessoal. Dessa conversa toda, principalmente das duas Helenas, a minha área, eu sou formada em História, mas eu leciono também no Fundamental 1. E essa questão da resiliência, isso eu vou falar de uma prática mesmo que já acontece. A escola que eu trabalho, particular, eu moro em Santos, tem uma ideia de primeiro a quinto ano, querer fazer uma aula como se fosse, o conceito seria de ética e cidadania, é o que eles chamam. Só que já existe um material de ética e cidadania, inclusive da Editora Brasil, que trata de resiliência, de empatia e tudo mais, e o nome é Fé na Vida. E é uma coleção do primeiro, do fundamental, ao nono, e ela é toda pautada em cima dessa visão de acomodação da resiliência, ela é individual, ela só depende de você. Todas as visões de tradição, família, inclusive no finalzinho de cada capítulo, né, eles têm como se fosse uma reza universal para alguns deuses e deusas, específicos ou não, que tudo isso é divino, maravilhoso, e, na verdade, não apenas na questão de tudo que a gente está falando, já há um material específico dentro das escolas para isso, para criar todos esses corpos dóceis e a justificativa desse discurso. Porque, na verdade, o que a gente está criando é um monte de criança que tem que achar que tudo está certo, porque não há espaço para questionar. Em momento nenhum. É muito assustador, assim. E aí, do sexto ao nono, vira filosofia. O nome da matéria vira filosofia. E tá aí.
Então, quem tiver interesse de ver e se assustar, que nem eu, e eu tinha que ficar do primeiro ao quinto ano, e a gente tinha que trabalhar, a gente tem que trabalhar com isso, né? Que a gente não tinha, a gente tem que trabalhar com isso. Como trabalhar com isso, né? E aí entra dentro da questão, não sei se mais alguém aqui também é formado na área de pedagogia, mas os cursos de pedagogia. E o que a gente está fazendo, né, em relação à educação, de fato, né? E essa todo esse questionamento. Então, assim, já tem de uma forma, não da mesma forma do que a gente está falando, mas esse material, já existem pensamentos, já está acontecendo isso dentro das escolas particulares, com outros nomes, você chama de cidadania, você chama de ética, isso é tão amplo que, na verdade, não é nada, né? Mas já está direcionado para uma geração inteira, e esse material não é novo, não, ele já está há mais de 5 anos sendo trabalhado, que eu conheço. Era isso mesmo que eu queria falar, porque assim, a gente vê em várias esferas e nem sempre conhece, né? E tá rolando. Que loucura, só um comentário, eu já falei muito, eu vou passar, mas assim, é isso que a gente tem que se atentar, as coisas que parecem ser inofensivas, né? É interessante que você falou da data, né? Porque é a data da cultura de paz, da ONU e tal, mas é isso, cara. A Salete foi minha orientadora de mestrado, né? E ela sempre falava uma coisa que, assim, ela ficava louca com essas coisas, e assim, você tem que pensar no ordinário, sabe? Sabe essa coisinha pequena, essa coisinha ordináriazinha, que é essa apostilazinha da escolinha? Então, é isso, é cultura do castigo, é criação para obediência, é isso. Mas pronto, só isso. Muito, muito legal, Bárbara, obrigada por falar, isso é uma grande contribuição para a gente ver que isso rola, né? E que parece super inofensivozinho mesmo. Acho que era o Edu só que estava com a mão erguida. Eu estava ainda da outra vez que eu nem abaixei, na verdade, assim, que eu sou muito. Vocês veem que a minha habilidade aqui tecnológica é gigantesca, né? Mas já que o Ale me passou a voz, eu não aguento, eu vou falar, então. Rapidinho também, porque eu acho que tem uma questão aí também nisso tudo, tentando também puxar tudo isso que a Helena trouxe para a gente na aula de hoje para pensar outras questões também, que essa teoria do capital humano, em larga medida, ela vem com o Schultz e com o Becker especialmente, para apagar qualquer rastro de uma cisão social, né? Ela vem para tentar apagar a ideia de que a nossa sociedade capitalista ela é cindida em classes sociais, né? O próprio nome já diz o intuito da teoria, é falar, todo mundo que é ser humano possui um capital, não sou só burguês, não são só as classes dominantes que possuem capital. Se você está numa situação extremamente, para usar os termos aí agora que a Helena expôs na aula dela, se você está numa situação vulnerável, se você está em fragilidade, se você possui um capital humano que é inato e adquirido ao longo da vida dentro de você, tal qual o Elon Musk, tal qual o Jeff Bezos, tal qual qualquer empresário dos mais bilionários do mundo, assim, a nossa sociedade, né, em larga medida, essa teoria ela vem para contrariar a ideia de que a nossa sociedade está cindida de modo fundamental entre aqueles que possuem capital e aqueles que não, né? Então, acho que isso se junta muito a isso que a Bárbara falou também agora sobre a ideia de criar esses corpos dóceis que não vão contestar, né? E incutir isso desde a tenra infância, já essa ideia de que o que eu puder fazer, o que eu quiser eu consigo, eu posso, está tudo dentro de mim, eu posso ser um empreendedor de mim mesmo, né? Esses temas que a Helena tocou na aula dela, né, também. Acho que isso é muito importante. É isso, é fé, é agradecer, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Erison tá aí só é isso, então, gente, então acho que é isso também, acho que é bastante coisa para pensar também, né? Eu tenho
teria muitos exemplos, mas acho que fica essa questão, né? Acho que eu quis trazer muito hoje também é essa complementariedade entre a segurança humana e a segurança militar, repressiva, né? E aonde essa segurança humana pequenininha vai alcançando, né? Qual que é o investimento disso também, e por que ela está alinhada, claro, com o neoliberalismo hoje, né? Que acho que ficou claro hoje que é muito mais do que uma questão econômica, né? Acho que é isso, gente. Então, próxima aula, quinta-feira, aula da Carol, maravilhosa, sobre, grande medida, sobre a Melinda Cooper, né, autoritarismos, famílias. Você vai falar um pouco de neoliberalismo, o que chamam de progressismo aí, neoliberal, né? Acho que vai ser um belíssimo fechamento do curso. Tá bom? Então, boa noite, gente. E muito obrigada pelas colocações. Muito, muito legal. Boa noite, Helena. Obrigado pela aula e obrigado, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Muito obrigado Boa pela noite, exposição, gente. pela aula, Helena. Nossa, sensacional. Eu tô aqui fritando, pensando um monte de coisa ainda. Fritemos, A gente vai ter que continuemos. discutir depois, né? Vai. A gente continua fritando. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau, gente. pessoal. Boa noite. Obrigado, Boa Helena. noite.